Olá, meninos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo isso, mas a gente vai falar hoje sobre o fim da oligarquia cafeeira, né? A gente vai falando sobre a República Velha, um período que inicia lá em 1889, né, com a proclamação da República e vai até 1930, né, com o golpe de Vargas. Esse período, nessa aula, a gente vai falar sobre o fim, né, o fim da oligarquia. A gente pode lembrar que a República Velha ela é dividida em duas fases. Ela é dividida em República da Espada, né, que vai de 1889 até 1894, até a criação da Constituição. E aí nós temos a República Oligárquica, que caracteriza a hegemonia cafeicultora, né, a manutenção do governo dos cafeicultores, que vai de 1894 até 1930, né? Uma hegemonia de 36 anos, que eles ficam à frente do governo brasileiro e eles têm algumas características e artimanhas para se manter no governo. Bom, durou muito tempo, mas a gente tem que entender que a década de 20 ela foi crucial, ela foi fundamental para a quebra dessa oligarquia, né? A década de 20 ela teve uma importância tamanha que acabou fazendo a ruptura desse tipo de modelo, desse modelo agroexportador no Brasil, e a gente acaba arrumando para um modelo mais desenvolto, né? Principalmente por Vargas, que ele se aproveita muito dessa característica. Assim como eu costumo ser bastante enfático e repetitivo, as mudanças históricas elas não acontecem abruptas, elas não acontecem de maneira rápida. Tudo acontece através de um processo. Então são processos, são efeitos que acontecem durante a história que vão canalizando as características até que haja uma mudança futura. Então as características elas vão se acumulando, a sociedade ela vai se acostumando e ela vai moldando a sua maneira de ver o mundo até que aquele modelo antigo ele não faz mais sentido. Então acaba fazendo uma ruptura, ou então uma mudança, ou o que nós chamamos de evolução. Muitas vezes a gente sempre fala que os interesses eles sempre eles nunca deixam de existir, então eles só mudam, né? Classes sociais elas começam a surgir e essas novas classes sociais elas acabam se tornando o pivô dessas mudanças e aquelas antigas alianças elas vão desaparecendo e dando, como a gente pode dizer, dando início, né, dando margem a uma nova mudança, tá? Então vamos entender esse contexto histórico para o fim da oligarquia cafeira. Não foi algo rápido, foi um negócio, foi um movimento bastante demorado, durou décadas para que, eu acho que um pouco mais de 10 anos para que se consolidasse. Vamos entender. Bom, relembrando um pouquinho da oligarquia cafeira, a gente pode entender que ela vai iniciar em 1894, né, com a Constituição, a segunda Constituição brasileira e a primeira Constituição republicana. Algumas características desse modelo a gente pode deixar bem claro que é a política de manutenção, né, do poder dos cafeicultores, né, a política café com leite, que é uma política que vai ser bastante conhecida lá a nível federal. Nós temos dois partidos políticos que vão configurar os mais fortes no cenário nacional brasileiro. A gente vai ter o PRP, né, que é o Partido Republicano Paulista, e o PRM, o Partido Republicano Mineiro. Eles, a nível federal, eles vão dominar a política brasileira, uma alternância de governo. Essa alternância faz com que, como a Constituição de 84, né, de 1894, ela impede a reeleição, então o que vai ter no Brasil é uma alternância de políticos paulistas e mineiros no governo para que eles pudessem manter os seus interesses, né, trabalhar em prol dos seus interesses. Uma política dos governadores, que acontece a nível estadual, e o coronelismo a nível local. Perdão, eu escrevi estadual aqui, mas é local, tá? Então, a gente vai falar sobre
as eleições extremamente fraudulentas, né? Inclusive a gente comentou nas aulas passadas que existia uma comissão, né, comissão de verificação de verdades, que poderiam alterar as atas de apuração de voto, que poderia fraudar as eleições de forma que era quase que impossível que um candidato da oposição vencesse a política café com leite. É muito comum, as pessoas falam muito sobre as eleições de bico de pena, né, que o pessoal da comissão da verificação da verdade, eles alteravam as atas de apuração de voto e sumiam com votos ou acrescentavam votos, era muito comum isso. A economia é essencialmente agrária, é importante que você lembre disso, certo? A economia é essencialmente agrária. O Brasil ele configurava no mundo como agroexportador e ele exportava basicamente café. E isso era o interesse dos grandes cafeicultores de São Paulo, né? Principalmente São Paulo e Minas Gerais, era o interesse deles que o Brasil se mantivesse nesse modelo agroexportador, porque era de lá que ele tirava as rendas dele, né? Tirava a economia girava em torno disso. Eles produziam café. Existia uma negligência às outras regiões, principalmente a região Nordeste. Ela era negligenciada, não existia praticamente nenhum tipo de apoio do governo federal para com as outras regiões, principalmente o Nordeste. Então a gente vai ter a concentração de poder nas mãos da oligarquia cafeeira e inúmeros problemas sociais, tanto no campo como na cidade. A gente viu nas aulas passadas os movimentos de rebelião, né? Os movimentos rebeldes, tanto no campo quanto na cidade. É importante que vocês lembrem disso, só lembrando um pouquinho da aula passada para que a gente entenda como é que vai acontecer essa ruptura. Bom, como a gente vai falando, o mundo ele vai viver o capitalismo. O capitalismo financeiro ele vai ter o seu ápice lá no final do século XIX, início do século XX. A gente pode perceber que no capitalismo financeiro a gente tem a associação de bancos com empresas, né? As empresas elas se associam aos bancos para elas poderem dominar mais o mercado. Então, dentro do mundo do capitalismo financeiro, a gente vai ter algumas características muito peculiares. Por exemplo, o mundo está se industrializando. O mundo está passando por um processo de industrialização forte. Os países estão entrando numa competitividade tão acirrada que eles disputam o mercado no mundo inteiro. A gente vai perceber as questões imperialistas europeias, a disputa da África e da Ásia para recursos naturais, recursos minerais, para abastecer o mundo capitalista. E neste contexto de mundo se desenvolvendo, se tornando países industrializados, vivendo um apogeu de grandes descobertas, o Brasil estava atolado ainda em um país extremamente agrário. E isso faz com que isso acaba fazendo com que a população ela almeje esse tipo de mudança, né? Continuando, e a indústria, ela acaba provocando um movimento natural de urbanização, né? Atrai a população do campo para a cidade. E isso é muito forte nos países desenvolvidos, principalmente nos países europeus, e isso se percebe bastante. Essa industrialização, ela provocando uma característica muito marcante de urbanização. O mundo se tornando urbano, se tornando mais... Alguns valores vão mudando. E muitos dos filhos de cafeicultores, muitos de filhos de barões que moravam no Brasil, eles acabavam estudando na Europa e eles eram influenciados por esse tipo de movimento, esse movimento de urbanização, o crescimento da urbanização, as mudanças de valores, a arte, a cultura, e isso acabava influenciando boa parte dessas pessoas que viviam na Europa, mas eles eram filhos de barão aqui no Brasil, e isso acabava influenciando, de certa forma, uma parcela da população brasileira que fomentava esse tipo de mudança, né? Sair daquele modelo arcaico, aquele modelo agrário exportador, e passar por um modelo mais arrojado, né? Que é o industrial. O Brasil, preso em heranças imperialistas, estritamente agroexportador, característico de uma oligarquia, ou seja, o governo de poucos. O Brasil é eminentemente rural e uma industrialização muito parca, muito fraca.
a exemplo do que vinha acontecendo no mundo. E essa industrialização ela acaba se tornando uma tendência mundial, né? A mão de obra, a urbanização, ela acaba se tornando, por exemplo, a necessidade de mão de obra na cidade e também para o mercado consumidor em matéria-prima. Então, esse aqui é o principal ponto de análise que a gente pode entender sobre a ruptura do modelo cafeicultor. O mundo está em transformação. O mundo está aspirando industrialização. E o Brasil atolado no nível de café e agroexportador. Tá? A gente precisa entender que a Primeira Guerra Mundial ela teve um papel fundamental de agilizar, né, de intensificar esse processo de industrialização no Brasil. A gente já viu isso em outras aulas. Por exemplo, quando a Europa, que era extremamente industrializada, alguns países eram industrializados, eles começaram a Primeira Guerra Mundial, o Brasil ele se aproveita, né, alguns setores brasileiros se aproveitam esse vácuo que acontece no mercado europeu para iniciar o seu primeiro surto industrial. O Brasil ele vai se industrializar para abastecer o mercado europeu daquilo que eles não estão podendo produzir por conta da guerra. Então o Brasil ele vai se industrializar para substituir importações, que essa industrialização vai ser muito forte. Segundo alguns livros que eu estava vendo, diz que eles aumentou aqui no Brasil mais de 3 mil unidades fabris aqui no Brasil nesse período. E esse surto industrial ele acaba atraindo a população do campo, né, que eles aspiram a melhor qualidade de vida, e vai surgir no Brasil uma classe nova, uma classe operária, uma classe que vai trabalhar na cidade. E essa classe é de gigante, de maior classe europeu, certo? Ou seja, de pessoas europeias. Por quê, professor? Porque vocês entendam que em 1888 nós tivemos a abolição da escravatura. Então, com a abolição da escravatura, os cafeicultores eles optaram por trazer imigrantes europeus para o Brasil, para trabalhar nas lavouras de café, substituindo a mão de obra escrava. Aí é o X da questão que eu quero que vocês entendam. Se a gente olhar para o calendário europeu, a gente voltar lá em 1860, 1870, que vai acontecer a Primavera dos Povos lá na França, né? Aquele movimento de afloramento social, vão surgir ideias marxistas, ideias socialistas, ideias anarquistas e anarcossindicais, e estes imigrantes europeus eles vão ter e vão trazer essa bagagem europeia dentro do um conceito formado para dentro do Brasil. E estes imigrantes eles acabam trazendo influências europeias de pensamentos e filosofias europeias aqui para o Brasil. E isso vai ser um marco muito grande, muito forte para as melhorias de condições de trabalho no Brasil. A gente vai entender isso lá na frente. Então essa classe operária que vai surgir com o surto industrial vai ter uma importante contribuição do imigrante europeu para que isso seja formado. Então essa necessidade de melhoria de condições de trabalho vai fazer com que o Brasil adote uma nova postura em relação ao trabalho, principalmente o rural, o urbano. Bom, o crescimento urbano provocado por este surto industrial, nós vamos ter o crescimento urbano porque a indústria ela é um fenômeno essencialmente urbano e isso provoca uma migração muito grande da população do campo, aquelas que são flageladas, aquelas que são esquecidas pelo governo, o governo central, né, a oligarquia cafeeira, eles procuram melhorar a sua vida na cidade grande e acabam migrando para essa cidade. Então nós vamos ter o surgimento de atividades urbanas, né? Por exemplo, com a migração, nós vamos ter o surgimento de uma nova classe, uma classe burguesa, né? A burguesia industrial, aquelas pessoas que vão enriquecer muito com as novas indústrias. E essa burguesia, elas vão ter necessidade de melhores condições da cidade, né? Trilhos, iluminação, e isso não era de grande importância para os grandes cafeicultores, porque eles estavam mais preocupados com o campo. Mas essa burguesia, ela tinha necessidade dessa melhoria na cidade, porque quanto mais preparada a cidade fosse, quanto mais tivesse uma base de preparação, melhor assistida as indústrias seriam. Então, esta classe oligárquica acaba sendo desinteressante para essa burguesia. E nós temos aqui, pessoal, mais duas classes sociais que não são classes muito afins, né, com afinidade com
a oligarquia cafeeira, nem a classe operária, que está pedindo melhores condições de trabalho, tanto no campo quanto na cidade, como a burguesia industrial, aquele que emprega. Então, a necessidade de infraestrutura nas cidades, ela se torna latente. E mais, pessoal, a gente pode perceber que com o crescimento das cidades, né, quando as cidades vão crescendo, e essas cidades acabam aparecendo serviços urbanos, serviços como médicos, advogados, como arquitetos, engenheiros. E isso surge, pessoal, uma nova classe média que vai aspirar condições ou aspirar participação política, porque coisas que eles não tinham. E eles procuram direitos e aspirações políticas. Então, essa classe média também não está satisfeita com o modelo adotado pelo Brasil, o modelo oligárquico. Então, vamos somando aí as características que vão se apresentando no Brasil para uma mudança, para essa ruptura, né? Então, essa crise econômica durante pós-guerra, por exemplo, durante esse pós-guerra, o Brasil vai ter um problema muito grave, né? O café vai dar uma queda de preço muito forte. A gente vai ter o Fundiló, né? O que é o Fundiló? Por exemplo, os cafeicultores, que eles também eram os donos da política, eles adotaram um modelo muito básico. Eles uniram, né? Fundiram, está aqui o funding, que é uma fusão, e LOA é empréstimo. Então eles uniram, eles fundiram todos os empréstimos que o Brasil tinha com o mundo externo, principalmente com a Inglaterra, e ganharam mais prazo. Mas aí o que acontece? Ele vai transferir isso era uma maneira que eles tinham de manter a lucratividade do café, mas ele transferia esse valor para as pessoas pagarem os impostos. Ou, resumindo, né, privatizavam a dívida e socializavam as despesas. E isso vai provocar, consequentemente, né, quando você tem um aumento dessa despesa através desses empréstimos voluptuosos para pagar o próprio café que eles produziam, esse vinha em forma de imposto que acabava aumentando o custo de vida nas cidades. E isso causa uma insatisfação muito grande nessa galera aqui. Então essa galera ela vai tendenciar a não querer mais esse modelo econômico. Aqui eu coloquei algumas imagens aqui, né, do processo de urbanização e aqui uma característica da Primeira Guerra Mundial, um novo filme aí, 1917, que vocês devem assistir. Bom, outro ponto importante que a gente precisa lembrar que a Revolução Russa, pessoal. A Revolução Russa ela teve uma participação muito grande mesmo, sobre a ruptura da oligarquia cafeeira aqui no Brasil. Primeiro porque a Revolução Russa de 1917 ela vai influenciar um movimento urbano muito conhecido chamado de Greve Geral de 1917, quando um grupo de trabalhadores, principalmente os trabalhadores que começaram, né, de origem lá em São Paulo, no bairro da Moca, uma indústria chamada de Cresp. Essa indústria, eles influenciados por modelos ou pela Revolução Russa e ainda eles influenciados por principalmente os imigrantes europeus que tiveram lá na Europa contato com ideais marxistas e anarquistas, esses trabalhadores eles reivindicavam algumas mudanças no trabalho, porque não existia, pessoal, não existia leis trabalhistas no Brasil. Então as pessoas eram extremamente exploradas, o salário muito baixo, não tinha regras trabalhistas, não tinha nada que protegesse o trabalhador. Então algumas reivindicações foram feitas para que houvesse uma mudança nesse tipo de cenário, né? Então a gente queria, eles entraram com pedidos de aumento salarial, eles aumentaram sobre a redução da jornada de trabalho, que atualmente era de 16 horas por dia. Pessoal, isso é inadmissível, né? Era o dobro do que é hoje. A pessoa trabalhava de manhã até a noite. Isso era uma condição praticamente insalubre. Eles exigiram a proibição do trabalho infantil, né? Então que as crianças elas participavam muito na produção, principalmente nas indústrias de tecido. E a proibição do trabalho feminino noturno ou insalubre, certo? Então, o insalubre tanto para a criança como para a mulher. Então, essas eram as principais reivindicações que os trabalhadores fizeram, né? Então, pessoal, quando eles fizeram essa marcha, ou seja, algumas fábricas, por exemplo, aderiram, isso aqui, pessoal, são trabalhadores, e esses trabalhadores eles vão marchar por São Paulo, reivindicando isso, a exemplo do que aconteceu na Revolução Russa, né? E
a gente viu lá no começo da aula sobre a importância do imigrante europeu para esse processo. Então, o imigrante europeu ele tem uma participação muito forte nessa mudança de postura do trabalhador, né, querendo condições de vida. E quais são as consequências dessa revolução, desse movimento de greve, né, que aconteceu do dia 12 a 16 de junho de 1922? Foi a consciência de classe que vai surgir no Brasil. O Brasil vai ter uma consciência de classe. E principalmente a criação de sindicatos, né? Alguns deles anarcossindicalistas, que a gente vai ver isso, e o fortalecimento da esquerda. Observe este fato aqui. Pessoal, se a esquerda cresce através de uma revolução russa, a revolução russa aconteceu na Europa, mas no Brasil isso tem uma repercussão muito grande, então isso acaba gerando um desconforto na elite brasileira. E essa elite brasileira não consegue perceber os grandes cafeicultores como pessoas capazes de proteger o Brasil dessa ideal marxista. Então, essa elite cafeicultora, eles exigem, né, uma mudança o mais rápido possível para um cenário em que o próximo líder brasileiro, ou líderes, ou classe, possa proteger o Brasil de uma possível investidura na esquerda, né? Que o Brasil pudesse entrar no viés mais de esquerda. Então, aquela classe, principalmente a burguesia, ela tende a se tornar extremamente preocupado com esse tipo de mudança. Outro fenômeno que vai acontecer bastante importante para esse momento é a Semana de Arte Moderna, né? Então, a Semana de Arte Moderna, ela vai comemorar o centenário da independência do Brasil, né? O centenário, que a independência do Brasil aconteceu em 1822. E nós vamos ter o fim da primeira o aniversário da independência e comemorar o fim da Primeira Guerra Mundial. E essa Semana de Arte Moderna, ela vai provocar uma mudança muito drástica na cultura, na arte, na música, na literatura. Eles vão fazer uma ruptura com aquele negócio muito clássico, muito moderno, muito arcaico, né? Eles vão fazer uma ruptura com o que eles chamavam de o parnasiano, aquela coisa muito bem acabadinha, muito bonitinha. Então eles queriam fazer uma mudança, né? Queriam fazer uma mudança nessa arte, mas isso em forma de crítica, né? Então eles estavam, na verdade, criticando o modelo europeu, porque os cafeicultores eles adotavam muito a arte europeica, né? Porque o ideal brasileiro era uma arte europeia. Então, essa Semana de Arte Moderna, ela vai ter uma valorização, por exemplo, ela vai tendenciar uma valorização da identidade cultural brasileira, então ela vai romper com uma crítica ao parnasiano e uma liberdade de expressão, tanto na arte, né, quanto na literatura. Então, quais as influências? As principais influências dessa Semana de Arte Moderna vai ser o futurismo, a gente pode perceber nessa arte aqui. Então, essa aqui é uma arte futura, né, que ela tende a projetar fenômenos de caráter adiantado. O cubismo, né, que a gente pode perceber aqui nessa arte aqui embaixo, são formas geométricas retratadas na paisagem. A gente tem o dadaísmo, que são inacabados, destruídos ou despedaçados, né? Eles estão vendo algumas características assim. A gente vai ver o surrealismo e o expressionismo como essa característica aqui. Então, a Semana de Arte Moderna ela vai fazer uma crítica muito severa. Ela vai ser contrária ao modelo coronelismo, ela vai ser contrária ao voto cabresto, à ruralização da economia, ela procura uma modernização, né? E alguns nomes principais que vão ser citados nessa Semana de Arte Moderna, né? O Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Anito Malfatti. Então, essas pessoas, né, a Tarsila de Amaral, são pessoas que vão aparecer nessa Semana de Arte Moderna e vão influenciar esse tipo de pensamento, tá? De ruptura. Bom, e a gente não pode deixar de lado o movimento tenentista, né? Esse movimento tenentista de 1922, observe essa data, viu, pessoal? Impressionante essa data, como a grande maioria dos eventos que acontecem para a ruptura da oligarquia cafeeira vão acontecer nessa data. Essa data ela tem uma importância bastante singular para isso. Então, o movimento tenentista, né? O tenentismo, ele vai acontecer que alguns militares, principalmente de baixa patente, eles vão tentar fazer um movimento de moralização do Brasil.
eles vão tentar acabar com as fraudes, as eleições fraudulentas, com a política café com leite, a influência do coronel nas eleições. Então, algumas características que esses tenentes eles estão procurando para fazer uma ruptura, né? Uma mudança no Brasil. E esse episódio vai iniciar com um episódio muito pouco conhecido, chamado de o episódio das cartas falsas, ou seja, vai ser atribuído umas cartas falsas a Arthur Bernardes, né, que ele era candidato a presidente, e ele tinha supostamente colocado estas cartas ao Hermes da Fonseca, que era militar. Então, pessoal, vai criar um atrito muito grande entre o governo federal e os militares a partir dessas cartas falsas. Segundo as cartas foram publicadas nos jornais, atribuíram que Arthur Bernardes tinha criado essas cartas e colocado, chamando de os militares e algumas palavras muito vexaminosas, tá? Então, Arthur Bernardes, como de costume, ele se tornou presidente, mas ele vai ficar extremamente chateado com os militares e a primeira medida que ele vai tomar vai ser fechar o clube militar. Pessoal, quando ele fecha o clube militar, aí nós temos uma ruptura, né, do governo central. O governo cafeicultor ele vai se distanciar de uma classe dos militares. E pouco tempo depois o Hermes ele morre, né? Ele morre um ano depois, o Hermes da Fonseca, mas não por essas causas, mas por causas naturais. E aqui a gente vai atender uma crise da oligarquia com os militares. Preste atenção. Então a gente já viu que a burguesia industrial, os operários, a classe média já não estão satisfeitos com o governo oligárquico. Agora também os militares, com essa ruptura, né, da oligarquia cafeira com os militares, vai gerar um movimento muito forte de tentar tirar esse governo oligárquico que vem se arrastando há muito tempo. Então, o que vai acontecer? Um marco inicial vai ser a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Por que ela tem esse nome? Porque 18 militares, na verdade eram 17, um era civil, eles decidiram atacar o Forte de Copacabana, só eles, né? Eles foram a pé para atacar, eles foram praticamente todos assassinados, se não me falha a memória, só sobrou 2 vivos, mas eles se tornaram um marco, né, de insatisfação dos militares com os cafeicultores. E futuramente nós vamos ter outro movimento tenentista, né, que vai ser a Coluna Prestes, que vai ser de 1925 a 27. Nós vamos ter a presença do Luiz Carlos Prestes, esse cara bem que assim. Ele vai caminhar o Brasil todo, aproximadamente 20 mil quilômetros, a pé. Ele vai tentar formar uma base aliada que pudesse enfrentar os cafeicultores. Esse movimento ele vai ser muito repreendido lá na frente, mas também não vai dar certo. Mas ele diz respeito que os militares não apoiam a oligarquia. Então, quais são as principais características desse movimento tenentista? Ele é um movimento elitista, certo? Um movimento baseado na elite. Ele é reformista, que ele pretende reformar o Brasil. Ele tem um caráter extremamente nacionalista, lembre disso, viu, pessoal? Porque nessa década de 20 nós já temos a influência do fascismo, o nascimento de ideias fascistas aqui, tá bom? Então nós temos o movimento nacionalista e autoritarismo. Então, esses tenentes, eles tinham uma visão extremamente salvacionista, né? Que através da luta armada, eles pudessem moralizar o Brasil. Bom, e a gente não pode deixar de lado que a crise de 29, né? Que foi a cereja do bolo para a saída dos cafeicultores. Então, a crise de 29 ela vai ter um papel fundamental nisso, que foi a decretação, né? Vai decretar a falência dos cafeicultores, porque o mundo que vivia e comprava o café, ele não vai comprar mais, porque o liberalismo ele entrou em crise, né? O capitalismo ele entrou em crise, não se compra mais café no mundo. E, pessoal, a crise da superprodução provocada pelo American Way of Life, ela vai gerar um caos aos cafeicultores, e isso vai ter um movimento de ruptura muito grande, porque a oligarquia ela não tem apoios, né? Ela não tem, se vocês viram até aqui, que não tem apoio nenhum de ninguém para formação desse modelo, tá bom? Então a crise nos principais consumidores de café, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, vai levar a um estoque gigante de café no Brasil, no Porto de Santos, e esses cafeicultores eles vão ter
vão ficar desesperados para se safar ou sair disso. Bom, e qual vai ser a crise política, pessoal? A crise política vai ser o fim da oligarquia, principalmente o fim da política café com leite. Por quê? Em 1929, o presidente era o presidente Washington Luiz. Então, teoricamente, atendendo às necessidades da política café com leite, ele precisava indicar um mineiro. Mas o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai quebrar a aliança do café com leite. Ele está muito preocupado. Ele falou que não é hora mais de pensar em apoio político e ele vai indicar um paulista, Júlio Prestes. Eita, pessoal, se vocês observarem, os mineiros vão ficar chateados com isso e, claro, vão para casa? Não, eles não vão para casa. O que eles vão fazer? Eles vão tentar fazer uma oposição. Então, para isso, o Partido Republicano Mineiro ele vai procurar aliados no Brasil todo. Então, onde ele vai conseguir aliados? No Rio Grande do Sul e na Paraíba. E ele vai formar uma aliança liberal. E para que significa essa aliança liberal? Para libertar o Brasil do Partido Republicano Paulista ou da oligarquia cafeeira. Muito simples, né? Os mineiros passaram a vida toda usufruindo desse modelo de manutenção. Agora, como deu certo, agora os paulistas são inimigos. Então, eles vão lançar, dentro desta aliança liberal, eles vão lançar como candidato à presidência Getúlio Vargas e como candidato a vice o paraibano João Pessoa. Lembrando que Getúlio Vargas era do Rio Grande do Sul. Bom, como se era de esperar, como a gente viu das fraudes eleitorais, Júlio Prestes ele vence, mas ele vence muito bem as eleições, como já era esperado, né? O problema é que, assim, cada um foi seguir sua vida, né? Getúlio Vargas voltou para o Rio Grande do Sul, João Pessoa volta para Paraíba, mas quando João Pessoa volta para Paraíba, ele vai ter um problema político local. E esse problema político local vai ser a mudança estrutural no Brasil. Por exemplo, um coronel paraibano, chamado José Ferreira, né? José Pereira, da cidade de Princesa, ele vai reclamar e ele vai tentar, olha que absurdo, pessoal, ele vai tentar declarar a independência de uma cidade. Ele era o principal coronel da cidade, ele não gostou do aumento dos impostos imposto por João Pessoa, e aí ele vai tentar decretar uma independência de uma cidade. Rapaz, é um negócio meio absurdo, né? Então, João Pessoa ele vai tentar reprimir esse movimento, ele consegue reprimir, mas, no entanto, João Pessoa vai ser extremamente criticado por um advogado, que ele é um colunista de um jornal muito conhecido, João Dantas, né? Então ele vai fazer duras críticas a João Pessoa e João Pessoa, pessoal, ele vai fazer um negócio muito, muito louco, né? Ele vai invadir o escritório de João Dantas e vai descobrir cartas de uma professora, Anaíde, e essas cartas de um conteúdo muito caliente, muito picante para a época, né? Porque eram declarações do que eles tinham feito e o que é que era bonito naquela época, como é que eles tinham feito e tal, que ela tinha gostado muito, algumas coisas muito assim. E isso foi publicado no jornal por João Pessoa. João Pessoa ordenou a publicação do jornal local. Todas as pessoas leram as cartas de João Dantas para Anaíde. O que é que vai acontecer? A Anaíde vai cometer suicídio, porque ela não aguenta tanta pressão. Naquela época, a moral era muito reservada, as mulheres precisavam ser muito reservadas, o amor vai causar esse tipo de ruptura. E o que é que vai acontecer? João Dantas ele vai ser demitido, ele vai morar agora em Recife. E uma bela manhã, ele encontra João Pessoa numa floricultura. O que é que ele faz, galera? Claro, ele vai lavar a honra dele. Então ele vai assassinar João Pessoa com 3 tiros. E João Pessoa ele vai morrer por questões políticas, questões locais, questões pessoais, perdão. E aí o que é que vai acontecer? A Revolução de 30. Vargas, que de besta ele só tem mandado, o que é que ele vai fazer? Ele vai se aproveitar do assassinato de João Pessoa e ele vai atribuir esse assassinato de João Pessoa ao presidente Washington Luiz e ao presidente Júlio Prestes. Eles colocam isso como se fosse um crime político. E isso vai gerar uma revolta muito grande. Getúlio Vargas ele vai
fazer uma das primeiras fake news do mundo, né? Ele vai, na verdade, tiveram muito mais. Mas ele vai criar uma notícia falsa e isso vai se espalhar pelo Brasil e muitos daquela classe que não aguentam mais a oligarquia cafeeira, que já aspiram por mudança, eles não estão nem interessados se é verdade ou não, mas eles vão apoiar Getúlio Vargas. E isso vai gerar um movimento revolucionário de 1930, né? A Revolução Armada simultaneamente vai acontecer no Rio Grande do Sul e Minas Gerais no dia 3 de outubro de 1930. O presidente Washington Luiz ele vai ser deposto do cargo e a junta vai assumir uma junta pacificadora até que Getúlio Vargas assuma efetivamente, tá? Bom, o que acontece é que não foi, para muitos não foi revolução, né? Foi um ordenamento das elites, né? Ou seja, aquela elite que agora é industrial, que não vê uma segurança na oligarquia cafeeira, ela tem um ordenamento da elite, os movimentos sociais. Por exemplo, nós temos a fala, né, do governador mineiro, ele fala, façamos a revolução antes que o povo faça. Ou seja, façamos quem? Elite. A elite, nós precisamos fazer a revolução antes que o povo faça. E isso era muito latente nessa época. Então, quem estava apoiando esse movimento revolucionário e quem estava do lado de Vargas para derrubar a oligarquia cafeeira? A gente pode perceber que os tenentes, extremamente descontentes com o rumo que o Brasil tinha vindo, né? A classe operária, a gente viu cada um desses, a classe média urbana, a burguesia industrial, as populações carentes, principalmente do Nordeste, as mulheres, por participação política, porque elas tinham isso, a igreja, por conta do Estado laico, né? Porque a igreja sempre esteve dentro do Estado e na Constituição de 1894 a igreja ela foi tirada de dentro do Estado. Os mineiros, claro, que eles queriam a saída dos paulistas e os nordestinos. E aí, pessoal, essa galera ela vai apoiar Getúlio Vargas, mas elas esperam algo em troca. E a gente vai perceber isso agora. Vamos dividir essa aula em duas para não ficar muito extensa, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a Era Vargas, começando em 1930 e vai até 1945. Um grande abraço e até a próxima.